Seja bem-vindo ao nosso quarto dia do Desafio da Gratidão, 21 dias agradecendo. E eu quero continuar dizendo para você que quando você muda o seu jeito de olhar a vida, quando você começa a agradecer as pequenas coisas, coisas grandiosas vão acontecendo. E como eu comecei a contar para você como eu entendi tudo isso, que foi no momento mais difícil da minha vida, onde eu tinha todos os motivos para me sentir vitimizada e sofrendo por conta da situação que eu estava vivendo e tinha muito motivo para reclamar, foi ali que eu aprendi a agradecer. E quando eu comecei a agradecer, coisas surpreendentes começaram a acontecer. E é isso que eu quero contar para você, mais um pedacinho. E por que eu quero contar isso para você? Porque foi uma situação muito difícil. E talvez você esteja passando por algo tão difícil quanto, embora não seja a mesma situação. E quando a gente começa a entender que, independente da dificuldade do que a gente está vivendo, a gente pode enxergar de forma diferente e começar a agradecer pelo que a gente tem, embora seja difícil, as coisas começam a mudar de forma positiva. Eu disse que meu marido ficou 18 dias em coma, ficou na UTI, não respirava, ele precisava de aparelho para tudo. Quando começou o desmame, ele foi transferido da UTI para a semi-UTI, que aqui é chamada de UCE, Unidade de Cuidados Especiais. É onde o paciente precisa de cuidado especial por 24 horas, monitorado por enfermeiros. Na UTI é monitorado por enfermeiros e médicos. Então, quando ele foi para a UCE, era um avanço. E foi uma alegria, embora a limitação fosse tão grande, mas era uma alegria porque ele estava saindo de um estágio e indo para um outro mais avançado. Era melhora. E nós agradecemos muito por isso. E ele foi para a UCE. E na UCE ele saiu do coma. Ele acordou, abriu os olhos, começou a entender. Aí começou a falar e já voltou no normal? Só que não. Ele ficou num estado de encarceramento. E o que é isso, encarceramento? É quando você fica preso dentro do seu próprio corpo, sem poder se comunicar com nenhum movimento, nem de músculo, nem de fala, nem de nada. E assim ele ficou por semanas. Porém, ele começou a entender e a piscar o olho para se comunicar com a gente. Então, começamos a criar sinais onde a gente falava e ele piscava respondendo que estava ouvindo. E a gente fazia perguntas e tinha código. Se for sim, responde com 2 piscadas. Se for não, com 1. E assim ele começou a ter uma comunicação, embora sem nenhum movimento. E eu agradecia por isso. E dizia: eu agradeço, Senhor, por ter chegado até aqui. E sei que a sua bênção não tem limites. E eu sei que ele vai voltar a se movimentar. E agradeço muito, porque eu sei que isso vai acontecer. E realmente, demorou semanas até que ele teve um movimento muito leve de fazer isso na nossa mão, na minha, na dos meus filhos. E aí ele não respondia só com os olhos, ele apertava. Então a gente perguntava: você tá entendendo? Se você tá, aperta a nossa mão. E ele apertava. E aí a comunicação começou a ficar mais clara. E a gente agradecia por isso. E o que eu quero dizer para você? Agradeça por tudo, independente da situação que você está vivendo hoje.